Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta sexta-feira. Segundo informações da Organização Mundial da Saúde, apesar da Omicron ser mais transmissível, não há morte vinculada à variante até o momento. A nova cepa encontrada a primeira vez na África do Sul já tem registro em mais de 30 países no mundo. O porta-voz da Organização Mundial da Saúde, Christian Lindmeier, disse nesta sexta-feira que o órgão não foi notificado até o momento sobre qualquer morte em pacientes com a variante Ômicron do coronavírus. Ele apontou, porém, que diante dos monitoramentos realizados por outros países, uma semana após a divulgação da descoberta da nova cepa, ainda não foi possível tirar conclusões precisas sobre a nova variante. Não tivemos nenhuma informação sobre mortes vinculadas com a Omicron até agora. Embora eu compreenda perfeitamente o sentimento lá fora de que queremos saber tudo o que for possível sobre a Omicron, ainda não temos informações precisas. E dissemos que demoraria 2, 3 semanas. Bem, isso foi há uma semana. Portanto, ainda levará algum tempo e não vamos tirar conclusões precipitadas aqui. Ele ressaltou ainda que não podemos esquecer que a variante predominante ainda continua sendo a variante Delta. A Omicron pode estar em ascensão e podemos chegar a um ponto em que ela será a variante dominante. Mas, neste momento, a variante dominante continua sendo a Delta. E temos que nos proteger contra a Delta, contra a Covid-19 e as medidas que funcionam contra a Delta funcionam até agora, como sabemos, também contra a Omicron. A nova cepa foi registrada pela primeira vez no sul da África, mas já foram anunciados casos em quase 30 países de todos os continentes. Entre os casos, há contágios relacionados a viagens ao sul da África, mas também casos de transmissão local. Um estudo publicado na revista The Lancet mostrou que doses de reforço das vacinas contra o coronavírus oferecem um nível de proteção diferente de acordo com a marca do imunizante, mas a imunidade em geral volta a melhorar. A pesquisa foi realizada em junho no Reino Unido com um grupo de 3.000 pessoas e comparou diversas configurações entre a vacina aplicada inicialmente e a escolhida como reforço. Os pacientes haviam recebido o esquema vacinal completo com AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech. No caso da Pfizer, as pessoas receberam uma dose de reforço no mínimo 2 meses após a segunda injeção. No caso da AstraZeneca, receberam a terceira dose no mínimo 3 meses depois. A dose poderia ser da mesma marca ou uma combinação com CureVac, Moderna, Novavax, Valneva ou Janssen. Alguns pacientes receberam placebo. Em praticamente todas as configurações de reforço, exceto as que continham placebo, os participantes geraram novas doses de anticorpos, embora a combinação Pfizer-Valneva não tenha apresentado nenhuma mudança considerável. A dose de reforço foi administrada com um período de tempo curto na comparação com a segunda dose. Em alguns casos, inclusive, o tempo entre a segunda e a terceira doses foi menor do que o período entre a primeira e a segunda injeção. O estudo não mediu a eficácia real das vacinas a respeito da doença, apenas as reações do sistema imunológico. Os autores da pesquisa pretendem seguir controlando o nível de reação das pessoas que participaram no estudo entre 6 e 8 meses depois de suas primeiras doses. E ainda falando sobre coronavírus, a Austrália registrou os primeiros casos de transmissão local da variante Omicron. E na Noruega, o governo avalia possíveis infecções após uma festa na capital do país. Pelo menos 17 pessoas que compareceram a uma festa em Oslo são casos suspeitos da variante Omicron da Covid-19, depois que mais da metade dos 100 participantes do evento testaram positivo para o coronavírus. A prefeitura da capital da Noruega disse que o número era provisório e que podia aumentar com o avanço dos testes de sequenciamento. Entre 100 e 120 pessoas, todas vacinadas, se reuniram na sexta-feira passada para uma festa de confraternização da empresa Scatec, que atua na produção de energia solar. Um dos participantes tinha viajado recentemente ao sul da África.
As suspeitas de que os contágios foram provocados pela variante Ômicron começaram depois do sequenciamento de alguns testes, mas o processo não foi concluído. A Austrália informou nesta sexta-feira os primeiros casos de transmissão local da variante Ômicron. Os infectados pela nova cepa do coronavírus são 3 estudantes de uma escola de Sydney. As autoridades de saúde também anunciaram 10 suspeitas de contágio na mesma instituição, que ainda dependem de confirmação. O foco foi registrado apesar da proibição de entrada no país de estrangeiros e das restrições aos voos procedentes de países do sul da África, onde a variante foi detectada pela primeira vez. A Austrália já havia anunciado casos da variante Ômicron, mas todos eram viajantes que entraram em quarentena. A polícia de Nova York prendeu na tarde de ontem um homem que estaria armado próximo à sede da Organização das Nações Unidas nos Estados Unidos. O suspeito tem cerca de 60 anos e estava armado com uma escopeta. De acordo com imagens das redes sociais, um homem pôde ser visto perto de uma marquise de um ponto de ônibus, vestido com uma jaqueta vermelha e cabelos brancos, caminhando nervosamente pela calçada. A área foi isolada pela polícia. O Serviço de Segurança informou que o pessoal da ONU não correu perigo. Um responsável, que pediu anonimato, informou que o homem com um fuzil ameaçava se matar. O fechamento da sede não gerou nenhuma perturbação dentro do edifício, onde o Conselho de Segurança deu continuidade a uma reunião sobre o Iraque. E aqui no Brasil, o decreto que regulamenta o auxílio gás foi publicado hoje no Diário Oficial da União. A medida vai ajudar na compra de botijões para as famílias carentes. O decreto que regulamenta a lei do auxílio gás foi assinado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. A ajuda vai ser concedida às famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais com renda familiar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo e aquelas que tenham membros que recebam benefício de prestação continuada. O auxílio também deve ser concedido às mulheres vítimas de violência doméstica que estejam sob o monitoramento de medidas protetivas de urgência. De acordo com a lei regulamentada, o decreto que regulamenta a lei esclarece que a concessão é dada a partir do acesso a informações constantes no banco de dados mantidos pelo Conselho Nacional de Justiça. O programa vai repassar para as famílias beneficiadas, a cada 2 meses, o valor equivalente a 50% do preço médio do botijão de gás de 13 quilos no país. O Ministério de Minas e Energia começa a realizar uma série de leilões de petróleo e gás, geração e transmissão de energia elétrica. A expectativa é de arrecadar mais de 200 bilhões de reais em investimentos privados com as concessões. Até o dia 21 deste mês, o Ministério de Minas e Energia realiza uma série de leilões. No total, são 3 leilões de energia elétrica e 1 de petróleo. A previsão é que as concessões devam gerar 160 mil empregos diretos e indiretos ao longo dos anos de contratos. Também há estimativa de arrecadar quase 207 bilhões de reais em investimentos privados. O leilão dos campos de Cepe e Atapu, localizados na Bacia de Santos, no pré-sal, está programado para o dia 17 de dezembro e deve ter bônus de assinatura de mais de 11 bilhões de reais. A expectativa do Ministério é que seja o segundo maior da história e que a produção de petróleo e gás aumente 12%. Na mesma data, deve ocorrer o leilão de transmissão, que prevê a construção e a manutenção de 902 quilômetros em linhas de transmissão. O investimento deve ser de cerca de 3 bilhões de reais, com a criação de mais de 6 mil empregos diretos nos estados do Amapá, da Bahia, de Minas Gerais, do Paraná e de São Paulo. E no dia 21 acontece o leilão de reserva de capacidade de 2021, para contratação de potência e energia elétrica associada de usinas termoelétricas novas e já existentes. Essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Obrigada pela companhia.